Está no ar o jornal Extra Olavo. O caos dos postos de saúde e hospitais. Qual é a real situação da sua rua? Existe mãe ideal? Existe filho ideal? Leitura, ponto de partida de todo o aprendizado. Professor da escola Olavo Bilac relembra os bons e velhos tempos. Dicas do novo acordo ortográfico. Pomerode recebe evento internacional. Fique por dentro do esporte local. Comemora-se no dia 21 de março o Dia Internacional da Síndrome de Down. O Dia Internacional da Síndrome de Down foi proposto pela Down Syndrome International como o dia 21 de março, porque essa data se escreve com 21/3, o que faz alusão à trissomia do 21. A síndrome de Down é uma alteração genética produzida pela presença de um cromossomo a mais. Embora as alterações cromossômicas sejam comuns a todos os portadores, nem todos apresentam as mesmas características e nem os mesmos traços físicos. Cerca de 50% das crianças com a síndrome apresentam problemas cardíacos, algumas vezes necessitando uma cirurgia nos primeiros anos de vida. É importante frisar que o nome correto é síndrome de Down, pois a palavra síndrome significa um conjunto de características que de alguma forma prejudica o desenvolvimento da pessoa. Down é o sobrenome do médico que descreveu essa síndrome. Sabe-se que a síndrome de Down é conhecida desde a mais remota antiguidade e que foi o Sr. John Langdon Down a primeira a descrevê-la, em 1866. A síndrome de Down é um desafio para a ciência e a anomalia impõe limitações ao desenvolvimento da capacidade intelectual de seus portadores. Mas, infelizmente, essas não foram cientificamente definidas. Sendo assim, é triste constar que o maior bloqueio ao progresso desses indivíduos não é imposto pela genética, mas sim pela sociedade. Nós realmente vivemos em um país globalizado, porque os governantes responsáveis pela saúde pública não conseguem resolver o problema de milhões de brasileiros enfermos neste país. Uma pessoa debilitada não consegue aguardar horas na fila ou ficar deitado numa maca improvisada no corredor de um hospital. Cabe colocar aqui também o horário em que fecham os postos de saúde e alguns hospitais, principalmente nas cidades pequenas. No mínimo, respeito aos cidadãos, alguns deveriam funcionar 24 horas. Sabe por quê? Porque a doença não escolhe hora, lugar, condição financeira, cor, idade. Pais de família precisam faltar ao serviço para serem atendidos, pois muitas vezes, em função da disponibilidade dos profissionais, não pode escolher dia e hora das consultas. Bom seria se todos fossem bem atendidos no horário marcado em hospitais organizados em todos os sentidos e tivessem ótimos planos de saúde. Cidadão saudável é sinônimo de cidadão trabalhador. Qual é a real situação da sua rua? Ruas públicas mal conservadas existem em muitos lugares. Até ruas pavimentadas que possuem um tráfego de veículos pesados também costumam ficar em condições precárias. Mas nada pior que ruas de terra que causam revolta a um serviço a mais para as donas de casa. A cada veículo que se passa na rua, forma-se uma gigantesca nuvem de poeira, invadindo casas, lojas e empresas. Às vezes, há caminhões autorizados e disponíveis para molhar a rua, mas que não fazem diferença nenhuma quando há sol forte, que logo seca aquilo que foi molhado. Além da poeira, existe também ruas e terrenos baldios, onde o mato toma conta, invadindo calçadas ou propriedades dos moradores. Com a falta de manutenção, sabe-se muito bem que bichos peçonhentos e causadores de doenças podem se criar nesses lugares, além de dar um aspecto horrível à cidade. Pede-se também aos moradores da nossa região ou da nossa própria localidade de Terço Central que sempre deixem as ruas em ótimo estado. Não custa organizar o jardim e a calçada em frente da casa. A cidade de Pomerode sempre teve como referência os jardins organizados e floridos.
Prezadas autoridades, os moradores de algumas ruas de Terço Central estão reivindicando ruas pavimentadas. Eles aguardam com muita ansiedade um retorno. Ao contrário de muitas cidades, em Pomerode é o mato que está avançando nas calçadas. Ao passar por diversas ruas de nossas localidades, até mesmo na SC 418, deparamos-nos com calçadas destruídas e consumidas pelo matagal. E isso causa uma má impressão para a nossa localidade de Terço Central. Em muitos casos, o mato está cobrindo mais da metade das calçadas, deixando livre apenas um trecho para os pedestres e ciclistas. Isso vem sendo um incômodo a mais para lojistas e moradores. Percebe-se que a situação implica em vários fatores. Quem é responsável por isso? O que fazer para resolver essa questão? Todas essas são situações pendentes e que devem ser resolvidas. Vamos deixar a nossa cidade sempre bela e conservada. A comunidade agradece. Agora vamos com a nossa repórter Tamires para saber informações sobre a nossa previsão do tempo. O tempo vai ficar meio estável neste feriado de Páscoa. Para este sábado, o sol volta a aparecer, mas ao decorrer da manhã, as nuvens reaparecem, causando pancadas de chuva à tarde e à noite. E para este domingo de Páscoa, não chove, mas algumas nuvens encobrindo o céu. As temperaturas de sábado e domingo permanecem as mesmas, com máxima de 28 graus e mínima de 15. Mães e filhos perfeitos ainda existem? A maioria dos adolescentes quer ou necessita mostrar seu ponto de vista sobre alguma coisa, mas nem sempre elas podem. Não por falta de coragem, mas porque geralmente as mães não dão essa liberdade. Querem proteger seus filhos. Nessas condições, o adolescente fica revoltado e muitas vezes não quer mais saber de nada. As mães sempre querem o melhor para seus filhos, mas do ponto de vista deles, elas não executam corretamente determinadas funções. A adolescência é um período em que descobrimos e experimentamos coisas novas. Mas para isso acontecer de forma saudável, é preciso permissão dos pais. As mães dizem que os filhos não querem mais ajudar em casa, e os filhos dizem que as mães estão cobrando demais. Entrevistamos uma mãe de uma adolescente rebelde. Perguntamos a ela como seria uma filha ideal. Para ela, uma filha ideal seria aquela que ajudasse nas tarefas diárias, parasse de fazer as coisas por impulso e que fosse muito carinhosa. Depois também entrevistamos a filha dela, de 13 anos. Perguntamos a ela como seria a mãe ideal. Depois de alguns risos, ela disse: a mãe ideal seria aquela que não pegasse tanto no pé, que não brigasse por qualquer coisa, que fosse calma e mais compreensiva. Através desses relatos, podemos perceber que, apesar de tudo, as mães continuam amando seus filhos do jeito que eles são. Os mais experientes dizem que antigamente, quando os pais queriam alguma coisa de seus filhos, realizavam tarefas, bastavam simples olhar. Hoje em dia, essa tática não funciona tanto assim. Como muitos dizem, os tempos são outros. A leitura compartilhada auxilia os alunos. Não é de hoje que ouvimos falar sobre tantos projetos sociais para incentivar nossos alunos a ler com mais frequência. Este sempre foi, é e será um assunto em discussão. Antigamente, existiam famílias inteiras analfabetizadas. Hoje em dia, é mais difícil encontrar pessoas que não saibam ler. A Escola Básica Municipal Olavo Bilac oferece várias oportunidades para os alunos criarem o hábito da leitura. Uma delas é a leitura compartilhada, feita diariamente pelos profissionais da direção ou pelos próprios docentes deste educandário. São histórias curtas e reflexivas. Muitos alunos prestam atenção e carregam consigo a moral da história. Há professores que ainda costumam fazer um momento de reflexão, debate ou produção textual durante as aulas. Para a diretora da escola, Dona Joana Varros, é um momento em que ela pode estar mais próxima dos alunos. Já a orientadora pedagógica, Dona Angelita Sbors, destacou que esse projeto está sendo realizado com o intuito de acalmar os alunos, preparando eles para um bom dia de trabalho. Hemobartonelose é uma doença dos gatos causada por um parasita microscópico que invade as células vermelhas do sangue, causando sua destruição. Cerca de 1/3 dos gatos não tratados morrem. Os animais se tornam portadores para o resto da vida, mesmo se recuperando da doença. Ela é passada de gato para gato, entre arranhões,
mãe para filhos e mordida. Não há casos relatados de hemobartonelose em seres humanos. Mesmo aposentada, a professora Iris continuará trabalhando na escola. Nascida em 3 de setembro de 1961, a professora Iris Borger é filha de Walter e Irene Borger. Iniciou em nossa escola com as disciplinas de Educação Física e Iniciação para o Trabalho no ano de 1981. Logo, em 1982, recebeu do pastor Gustavo Germano Krieger a autorização para lecionar as aulas de ensino religioso. Continuou lecionando ensino religioso até o dia 14 de fevereiro de 1992, quando se efetivou pela portaria 1021 na pré-escola. A professora Iris foi homenageada no dia 28 de março pelo seu auxílio a alunos, professores e demais funcionários da Escola Básica Municipal Olavo Bilac. Vamos assistir agora uma entrevista com a dona Iris. O seu nome completo? Iris Borger. A sua idade? 50. A profissão? Professora. Por que você escolheu essa profissão? Não sei, mas eu sempre gostei de dar aula. Eu acho que foi por acaso mesmo. Fiz primeiro faculdade de Educação Física, 3 meses, depois eu parei. Parei por um bom tempo e voltei. A sua família? Tudo. Você sempre conseguiu conciliar a família com a profissão? Às vezes não. Às vezes eu acho que eu deixava a desejar para a família em função do amor que eu tinha pela profissão. Qual é o seu livro de cabeceira? Livro de cabeceira. Eu sou muito de reflexões, mensagens. Tá, durante esses anos, em quem você se inspirou, em quem você se baseou? Para ser professora? Eu diria que eu me inspirei em alguns professores que eu gostei muito. E se hoje em dia eu sou calma assim, eu acho que é devido a eles. Qual é o seu sonho de consumo? Sonho de consumo? Continuar trabalhando, mas com uma qualidade de vida melhor. Mais lenta, o ritmo mais lento, não trabalhando mais 40 horas. Fazer outras coisas que eu gosto, artesanato, atividades físicas que eu sempre amei muito. Os alunos, o que você acha deles? O que representa os alunos para você? Os alunos, eu acho que são fonte inspiradora dos professores. Tanto os bons como os que têm com um pouquinho mais de dificuldade. Esses são um desafio maior para a gente. Você alcançou todos os seus propósitos durante a profissão? Por quê? Eu acho que sim. Eu acho que eu alcancei todos eles, talvez não, assim, digamos, 100%, né? Mas eu sempre procurei dar o melhor de mim em tudo que eu fazia. E fala um pouco sobre a sua trajetória na escola. Eu sempre tive uma equipe, colegas, professores muito bons. E nesses 31 anos que eu estou aqui, eu posso dizer que eu sempre fui muito feliz quanto a isso. Apesar das dificuldades que hoje está tendo, né, com relação a um todo, digamos assim, né? Mas sempre foi bom trabalhar aqui. Eu sempre gostei muito de trabalhar com criança e continuo gostando. Obrigada pela atenção. Bom dia. Bom dia. Novo acordo ortográfico. Hoje vamos falar da trema. Não se usa mais trema, sinal colocado sobre a letra U para indicar que ela deve ser pronunciada nos grupos G, Gui, Que e Ki. Prestem atenção neste exemplo. Como era tranquilo com trema, como fica tranquilo sem trema. Porém, a pronúncia continua a mesma. Fique ligado, o trema permanece apenas nas palavras estrangeiras e em suas derivadas. Exemplo, Miller, milleriano. E divulgar que o dia 24 de março é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Esta é uma doença contagiosa que ataca principalmente o pulmão. É transmitida pelo ar em locais pouco ventilados e com aglomerações. Por isso, é importante deixar as salas de aula sempre arejadas. A doença é um dos principais problemas de saúde,
pública no Brasil e no mundo, mas com potencial de cura. Entretanto, a desinformação, a dificuldade de aceitação da população ao tratamento e a resistência microbiana ao medicamento são fatores agravantes no controle da doença. Tosse continua com produção de catarro acompanhando de sangue, febre, suor excessivo pela noite, indisposição e fraqueza, perda de apetite e peso estão sempre entre os principais sintomas. Durante as 2 primeiras semanas de tratamento, o doente ainda pode contagiar outras pessoas, por isso é necessário que proteja as demais pessoas, colocando a mão ou a manga da camiseta na boca ao tossir ou espirrar. É importante identificar os mais rapidamente possíveis os infectados, pois um dos maiores reservatórios da bactéria é o próprio corpo humano. Seguir o tratamento até o fim é fundamental, pois a doença tem cura. A medicação é fornecida gratuitamente pelo Ministério da Saúde e pode ser retirada com receita médica nas unidades de saúde. Fica agora com as notícias de esporte com o nosso repórter Gustavo. Olá! Os jogos do finais de semana pelo Campeonato Regional da Liga Pomerode de Futebol teve muitos gols. A equipe do Veracruz venceu mais uma, com 2 gols de Felipe, a equipe do Tupi de Gaspar, e agora está 100% no campeonato. O Floresta venceu o derby contra o Botafogo por 2-1 e subiu 2 posições na tabela, em um jogo com muita marcação da equipe do Botafogo. Já a Miller não decepcionou sua torcida e goleou a equipe do Caramuru por 5-2. Depois do jogo, o técnico do Caramuru foi demitido. Em um jogo muito emocionante, o Atlético Pomerodense venceu a equipe de Botafogo de Jaraguá por 3-2. O Botafogo dominou o primeiro tempo, mas na etapa final foi surpreendido e acabou perdendo a partida. O segundo colocado é o Água Verde, que surpreendeu o Cruz de Malta fora de casa com o placar de 1-0. O melhor ataque do campeonato pertence à equipe do Veracruz, com 15 gols. E a melhor defesa, mesmo com a última derrota, pertence ao Cruz de Malta, com a média de 0,5 gols sofridos por partida. E agora vamos ver como é que ficou a classificação depois da 5ª rodada do campeonato. Em primeiro lugar, o Veracruz com 15 pontos. Em segundo lugar, o Água Verde com 11. Terceiro, Atlético Pomerodense com 8. Cruz de Malta e Floresta estão empatados com 7. Tupi com 6 pontos. Botafogo em sétimo com 4. Em oitavo, a Miller com 4. Em nono lugar, o Caramuru com 4 pontos. E o Lanterninha é o Botafogo com apenas 1 pontinho.